Olá, meus amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Calbi Paiva e estou falando aqui do Sistema Mundial de Missões, a instituição missionária que eu sirvo, em Carolina do Norte, Estados Unidos da América. As informações que eu vou passar aqui são informações importantes, interessantes, e eu gostaria de pedir um favor muito grande, que você compartilhasse essas informações no seu círculo de amizade, nas suas redes sociais, para que estas informações que serão transmitidas aqui seja conhecida por todos. Nós vamos mostrar algumas imagens do que nós estamos fazendo na África, trabalhando em centros de refugiados de guerra, em zonas de catástrofe. Nós vamos mostrar imagens de batismo no Oceano Índico, e nós vamos mostrar as estratégias que nós estamos providenciando para fazer com que mais pessoas se aliem ao projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Mas antes, deixa que eu lhes informe um fato interessante. Há alguns anos atrás eu estava no escritório do Exército da Salvação, Salvation Army, aqui, aliás, na Flórida, em Fort Myers, na Flórida. E enquanto eu estava esperando o momento de falar com um dos seus diretores, eu apanhei um folheto que estava à minha frente e comecei a ler aquele folheto. E um folheto interessante, que me trouxe uma experiência de como nós devemos proceder para desempenhar o nosso papel de cristão no mundo, a nossa tarefa evangelística. E no panfleto dizia assim, que um garoto estava caminhando por uma praia e de vez em quando ele se curvava, apanhava alguma coisa e devolvia às águas do oceano. E ele fazia isso insistentemente, continuamente. Um homem que observava esta cena distante achou interessante aquele trabalho que o garoto estava fazendo e resolveu aproximar-se para ver o que aquela criança estava fazendo. E perguntou para o garoto dizendo, menino, o que é que você está fazendo aí, que eu vejo você sempre se curvar, pega alguma coisa e leva para o mar? E ele disse, olha, meu senhor, eu estou juntando essas estrelas do mar que as águas trazem, que as ondas do mar trazem, e elas ficam encalhadas na praia, porque elas não foram feitas para viver no seco. Se elas ficarem aqui, elas vão morrer, porque elas precisam ficar dentro da água. Então, eu chegando a tempo, eu devolvo-as para o oceano, e assim eu estou fazendo o meu trabalho. E então aquele homem deu uma sonora risada da ingenuidade daquela criança e disse assim, garoto, você está perdendo seu tempo, não faça isso. Os milhares de quilômetros que tem em praias que circulam este oceano, e quantas estrelas do mar estão sendo encalhadas todos os dias, todas as horas. O trabalho que você está fazendo não vai fazer nenhuma diferença. Você está perdendo o seu tempo. E o garoto, sem se intimidar, se curvou para pegar mais uma estrela do mar, devolver ao oceano, e parou e disse assim ao moço, disse, meu senhor, eu estou fazendo a diferença na vida de cada uma delas que eu consegui salvar. Eu gostei tanto dessa ilustração, porque isso justifica exatamente o trabalho que alguma pessoa esteja fazendo a favor das missões, diante da necessidade, do oceano de necessidade que existe para fazer. Eu quero convidá-lo a entender um pouco da estratégia que nós estamos utilizando no projeto Igreja para Todas as Nações. Porque é uma maneira inteligente, forjada no próprio campo missionário, que nós unimos a igreja que saiu para fazer missão com a igreja que não saiu, ou melhor, nós unimos a igreja que não saiu
com a igreja que saiu. A igreja que saiu para fazer missão precisa de um suporte de uma engrenagem que funcione. E esse suporte reside na manutenção do trabalho que eles fazem para poder dedicar seu tempo, suas energias ao trabalho de ganhar almas, que inclui orações, visitações, aconselhamentos, trabalho evangelístico de discipulado para ensinar os salvos que se convertem. Leva tempo. E o obreiro do Senhor, ele precisa estar aliviado de cansaço, de problemas, para poder atender o seu rebanho. Como deve estar um médico na hora de atender o seu paciente, como deve estar um advogado na hora de defender o seu cliente, como deve estar qualquer uma outra atividade que a pessoa exerça. Ou então, a pessoa não pode ser um médico, um mecânico, um dentista, um advogado. Não. Inclusive, nos hospitais, tem as especialidades médicas. Cada médico na sua tarefa, para poder fazer melhor. Então, no projeto Igreja para Todas as Nações, nós queremos prover os recursos necessários. Os recursos daquela engrenagem que está em Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está vendo uma engrenagem? Uma engrenagem é quando uma parte para funcionar depende da outra. Então, nesta engrenagem, na zona de guerra, estão os missionários executores fazendo a obra. Tanto são missionários que são enviados, como missionários nativos em suas regiões. E na retaguarda estão os missionários mantenedores, que é a igreja que ficou, esta é a igreja que saiu e esta é a igreja que ficou. A igreja que ficou fornece munição, fornece abastecimento à igreja que saiu. Da mesma forma como fez Paulo durante o seu ministério. Muitas pessoas dizem que Paulo fabricava tendas para manter-se no seu ministério. Sim, no início, quando não existia igrejas constituídas, Paulo fabricava tenda, porque não tinha igrejas para dar-lhe a manutenção. Mas a partir do momento que foram estabelecidas igrejas e elas começaram a ter a sua capacidade operacional, a sua fonte de rendimento através dos dízimos e das ofertas, elas passaram a ser igrejas bases. Eu vou demonstrar aqui para você, basta que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, e vamos ler também o 9, que diz assim: despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardarei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Bom, Paulo está dizendo aqui que quando ele estava implantando a igreja aos Coríntios e servindo os crentes da cidade de Corinto, na Grécia, ele não foi pesado à igreja, mas ele não foi pesado porque igrejas estabelecidas na Macedônia estavam mantendo-lhe ali. Aí é um exemplo muito forte da igreja que sai e da igreja que fica, para dar o sustento à igreja que sai. No entanto, nos últimos anos, tem havido nesta engrenagem um mau funcionamento, porque esta engrenagem ela foi entregue à operação humana, e os homens falham, líderes falham, de modo que nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil chegar a recursos na zona missionária, na mesa dos missionários, porque igrejas estabelecidas e líderes que têm o gerenciamento dessas situações têm outras prioridades. Nós falamos em crescimento vertical e crescimento horizontal. Crescimento vertical é a igreja quando ela adquire patrimônio, quando compra terreno, quando constrói templos, constrói os seus complexos, os seus santuários. Não é um crescimento errado. A igreja precisa de tudo isso. Nós estamos construindo em Miese, a primeira igreja
do projeto Igreja para Todas as Nações na África, porque não tinha lugar para o pessoal congregar. Está se fazendo uma construção. Então, a igreja precisa construir. Agora, ela erra quando só faz isso. Quando o crescimento vertical ele cresce desenfreadamente e o crescimento horizontal, é quando a igreja prepara, envia e mantém os seus missionários. Veja bem, crescimento vertical para cima, crescimento horizontal para todos os lados, entende? Então, no crescimento horizontal, a igreja nos últimos anos tem errado em desprezar o crescimento horizontal. Missionários têm sido tratados de forma desprezível. A mesa dos missionários, para ter os seus mantimentos, eles são necessários que eles empreguem seus tempos, suas energias, em trabalhos materiais de sobrevivência. E o tempo passa, as suas energias são gastas com outras coisas, não com a obra de Deus. E quando dedica alguma coisa para a obra de Deus, e quando eles dedicam uma semana de trabalho, com 40 ou 50 horas de trabalho em uma fábrica, em um canteiro de obras, em qualquer lugar, para manutenção de recursos, e no final da semana, emprega 2 horas no trabalho evangelístico, na direcionamento de um culto, de um trabalho de visitação, seja lá o que for, durante 2 horas. É muito tempo desperdiçado em uma vida que já renunciou tudo para trabalhar para Jesus. Então, nós queremos unir, de um lado, cristãos que podem tomar uma decisão de fazer um compromisso missionário, e para aportar os missionários executores da obra. Porque, veja bem, quanto mais missionários mantenedores nós tivermos, mais recursos nós teremos para fazer a obra. Vocês não imaginam o tanto de pedidos que chegam à nossa missão a cada semana. Necessidades do Congo, da Tanzânia, de outras partes da África, necessidades mais diversas. E nós somos privados de ajudá-lo. Por quê? Porque falta recursos. É como este copo de água que eu tenho aqui. Na medida que eu vou bebendo a água vai terminando. E se não tiver mais água para colocar no copo, eu vou ficando com sede. Da mesma forma, alguns momentos, nós temos um pouquinho de água no copo para saciar muitas pessoas com sede. Esta é a nossa dificuldade. Porém, se você nos ajudar a expandir este projeto, para que na sua comunidade, na sua igreja, porque o projeto Igreja para Todas as Nações é um projeto da Associação Missionária Sistema Mundial de Missões. É um projeto interdenominacional. Leia nosso estatuto e veja, lá estão os princípios básicos da fé cristã. Mas não tem uma tabuleta com a identificação de uma denominação, não. Igreja para Todas as Nações. Quem sabe você é um pastor e quer plantar uma igreja no território africano e está precisando de logística operacional ou documental para isso. A nossa missão pode lhe dar. E a sua igreja pode estabelecer uma congregação no exterior. O que nós queremos? Incentivar pessoas para fazer missão. O que nós queremos? Provocar pessoas para fazer missão. Porque um dia haverá uma cobrança. E nesta cobrança, todos terão a sua vez de prestarem conta de sua mordomia. Os pastores, os membros, cada um por si. Cada um dando conta da sua mordomia, cada um apresentando os seus feixes diante do Mestre. E esses feixes não são as propriedades que adquiriu na terra, a posse, os carros, as mansões. Não. São almas, vidas transformadas pelo poder do Evangelho e através do Ministério Igreja para Todas as Nações. Você que é cristão, em qualquer lugar onde você esteja, você pode cumprir aquela orientação de Jesus de acumular tesouro nos céus.
onde os ladrões não minam nem roubam, onde não há traça nem ferrugem, para consumir o que foi conseguido. Mas para mandar para lá, tem que ser antes da hora do expiro final ou chegar. Por quê? Porque enquanto você tiver vida, você tem a chance de fazer missões, conforme está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há sabedoria, nem conhecimento algum. Então, compartilhe essas informações para que no seu círculo de amizade mais pessoas, na sua igreja mais pessoas, na sua família mais pessoas, envolva-se com as missões antes que seja tarde demais. Está vendo este globo aqui que faz parte do logo da nossa missão? Onde o evangelho tem que sair de uma cultura para outra através dos missionários? Neste globo, 37,5% dos habitantes da Terra nunca ouviram nenhuma vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. Ajude-nos a fazer a diferença, igual aquele garoto que colhia aqueles crustáceos para devolvê-los ao oceano, antes que seja tarde demais. Muito obrigado, que Deus abençoe.